Caros irmãos e irmãs, a igreja, após o domingo de Pentecostes, propõe para cada um de nós refletirmos Nossa Senhora, Mãe da Igreja. E é aquela a qual, depois de Pentecostes e durante o período no qual os cristãos estavam com medo por meio dos judeus, ela é aquela que incentivava, dava vida, dava alegria àqueles apóstolos. E como primeira discípula e missionária, a Virgem Maria é aquela ao qual nós conhecemos o credo apostólico. Por que é credo apostólico? Por que é chamado de credo apostólico? Cadê os catequistas? Quem é catequista, levanta a mão. Sumiu tudo. Tá. 1, 2. Quem já foi catequizado aí, levante a mão, gente. Por que é o credo apostólico? Aí, já está dizendo, vem dos apóstolos. E por que dos apóstolos? Antes de sair para a missão, diz a tradição da igreja, que todos se reuniram perto da Virgem Maria e diante dela professaram a fé. Por isso que chama o credo apostólico, que lá contém as 12 verdades de fé. É o que nós professamos. Cada um foi lá: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O outro, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, até das 12 verdades de fé. A Virgem Maria sempre esteve presente na vida da igreja, no início apostólico, né? E aqui aparece para nós um grande exemplo daquele ao qual cuidou da Virgem Maria até o último momento da sua ida aos céus. E foi o único apóstolo que não morreu pelo martírio, e o qual Jesus havia dito que não morreria através do martírio. João. Às vezes, quando aparece para nós, perto de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, e esse discípulo representa toda a humanidade amada por Cristo Jesus, e diz para ele, diz para ela: mulher, este é o teu filho. Quando nós olhamos essa figura de linguagem, quando nós escutamos Jesus falar mulher, parece ser algo tão pejorativo, Como se olhasse assim para uma mulher e, ei homem, faça favor. Não, fica aí. Não é no sentido de que não conhece a Virgem Maria, mas sim porque ele dá uma dignidade maior à Virgem Mãe de Deus. E isso aí nós temos que entender o porquê que Jesus a chama de mulher e não chamou de mãe. Mas o evangelista coloca que junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Está querendo dizer que ela é mãe do Salvador, mãe de Deus. Mas ao mesmo tempo, a igreja reconhece Maria aqui como mãe de Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus coloca essa autodignidade àquela mulher que, uma entre todas, ela foi escolhida. E que representa para cada um de nós não uma mulher qualquer. Já pararam para pensar por que Deus não escolheu a sua mãe para ser mãe dele? Já pensou? Já parou para pensar por quê? Menino, posso andar? Da Pascom. Pode andar? Pode, Já pararam para pensar por que Deus, na Trindade Santa, não escolheu a minha mãe para ser a mãe de Salvador? Sua mãe é uma mulher qualquer, menino?
É? E por que Deus não se encarnou nela? Logo, aí nós temos que tomar cuidado com o termo pejorativo que se usa. É uma mulher qualquer, nossas mães? São sim. Diante de Deus, perto da Virgem Maria, nossas mães não têm a mesma dignidade da mãe de Deus. Logo, por isso, uma entre todas, a Virgem Maria foi a escolhida. A minha mãe não chega aos pés da Virgem Maria, nem perto do cabelo dela. Tampouco a minha avó, que possa ser tão piedosa, às vezes parece, não chega aos pés da Virgem Maria. Nem a mulher mais santa, a santa mais santa que nós elevamos aos altares, chega aos pés da Virgem Maria, porque nela não há espaço para o pecado. Antes que criasse tudo, Deus havia pensado naquela forma perfeita de humanidade, o qual Ele se encarnaria. E olha que, pensando nessa questão da forma perfeita, mulher perfeita, humanidade perfeita, aí que Lúcifer diz: não servirei. Eu me ajoelhar diante de uma mulher pequena, de carne, eu, um ser de luz iluminado? Não. Aí nós entendemos o porquê de São Miguel, né? Quem como Deus, Lúcifer? Todos os anjos a servem, toda a humanidade a venera, porque Deus só podia nascer de algo perfeito, puro e santo. Não poderia ter nascido de Eva, gente? Poderia ou não poderia? Talvez poderia, primeira mulher, mas não. Deus preparou algo perfeito para ele. E assim cada um de nós, na nossa pureza, aí nós entendemos o porquê de Adão e Eva. Aqui está relatando uma leitura do início do Gênesis, a leitura da criação. Aparece duas pessoas, Adão e Eva. De quem é a culpa do pecado? É do homem ou da mulher? Quem pecou primeiro? Fala, cadê sua esposa? Está ali? Quem é a culpada do pecado, o homem ou a mulher? Hã? Viu? Se chegar em casa você vai apanhar. Quem é a culpa do pecado, gente? Do homem ou da mulher? Por que dos dois? Hã? Os dois pecaram juntos? Pecaram, não. Um pecou primeiro, depois o outro pecou. Mas a culpa da primeira ter pecado foi do homem. Deus deu o cuidado para Adão cuidar de Eva. Onde é que estava Adão quando Eva pecou? Estava cuidando dos bois? Dos leões? Se Deus deu cuidado para cuidar da mulher, por que ele não estava lado a lado com a sua esposa? E o que Eva foi se embranhar no mato, gente? Não era para estar do lado de Adão? E por isso, gente, que essa leitura é uma das leituras que tem no sacramento do matrimônio. Homem e mulher devem caminhar lado a lado. Quando um começa a falar a sua própria língua, não quer dar ouvido ao outro, entra o pecado, entra a divisão dentro do casal, dentro da própria casa. Onde é que estava tu, Adão? Deus deu um cuidado para Adão, Deus deu um cuidado para Eva, e ambos queriam viver a sua própria maneira. A humanidade, quando se afasta de Deus, falando de humanidade,
duas pessoas, homem e mulher, quando se afastou da voz de Deus, pecou por conta própria. E quando nós pecamos por conta própria, levamos também aquele que está do nosso lado. Então é necessário na nossa vida de casal não afastar um do outro. Às vezes o casal chega em casa cansado, né? Fulano, né, menino? Chega em casa cansado, exausto, com aquela cara de todo tamanho. Não tem coragem de dar um beijinho na boca da fulana. Você já deu um beijo nela hoje? Tá chegando o dia dos namorados, né? Você já preparou aquele chocolate? Aquelas, quanto tempo que ele não te dá umas flores? Toma vergonha, homem. A vida de casal deve ser cortejado. E vocês estão celebrando Santo Antônio, o santo casamenteiro, que dizem que é o santo casamenteiro. Na vida de casal tem que ter esse cortejo para a vida em Deus. Pela primeira mulher veio o pecado, foi um caminho para o pecado. Mas pela segunda mulher não veio o pecado. Veio quem? A salvação. Pelo primeiro homem entrou o pecado, pelo segundo homem entra a nossa salvação, a nossa vitória. Logo é necessário ouvirmos a voz de Deus que vem falar ao nosso coração. E quando Ele falar, tem duas árvores no jardim, daquela ali podeis comer, agora daquela que está lá no meio não come. Mas parece que a gente é um bicho danado, né? Quanto mais diz assim, não pega aquilo que você vai lá e pega, né, menina? Não faça isso, fulano vai lá e faz, porque acha que o experimentar vai te levar ao conhecimento, não é? Se eu experimento, eu vou conhecer. E o que a serpente colocou no coração dos dois? Se vocês comerem daquela árvore que está no meio do jardim, tereis o conhecimento do bem e do mal. Deus não está querendo que vocês comam, porque vós sereis como os deuses. Vós sereis como deuses. E quantas vezes nós queremos na nossa vida diária ser como Deus, quando nós queremos falar a nossa própria língua. No Evangelho o Senhor coloca: mulher, eis aí o teu filho. No livro do Gênesis, a mulher que tu me destes. Acusação. Depois o Senhor coloca para a vida da serpente e da mulher, né, que uma rastejarás o ventre e a outra terá ferida, sempre a debilidade do mal, a concupiscência do mal que nos persegue o tempo todo. Mas olhando toda esse enredo de história de salvação no Gênesis, o Senhor nos aponta aquele que é verdade, que é paz, que é justiça. Nós somos salvos pela mulher. Eis que um grande dragão persegue a mulher, mas ela não é atingida, e nenhum dos seus filhos é atingido. Quando nós recorremos à Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, nós teremos aquele que é a salvação e que é porta da salvação. E graças a Ele, nós não somos filhos da serpente, nós somos filhos da mulher. E como Ele não quer nos ver vivendo em desgraça, vivendo no mal, Ele concede para cada um de nós a salvação. E para salvar-nos, é necessário diariamente lutarmos contra as forças do mal. Às vezes nós fraquejamos, às vezes estamos desanimados, às vezes sim estamos frios, sem vida,
principalmente na vida de comunidade, né? Não quero mais assumir nada. Lá tem gente que não presta, é um querendo engolir o outro, é um querendo ser maior, melhor do que o outro. Ainda bem que aqui não tem nada disso, né? Não tem não. Graças a Deus todos vivem como uma comunidade. Por que você está rindo, mulher? Todos vivemos como uma grande comunidade de amor, sem briga. Aí sim conhecemos o verdadeiro fruto. Quando o fruto da perdição entra na vida de comunidade, nós nos afastamos daquela árvore que é verdadeira, aquele verdadeiro madeiro da cruz, que derrama o sangue sobre cada um de nós, nesse altar sagrado. Se nas nossas debilidades e nas nossas fraquezas, nós não reconhecermos que somos pecadores, nós seremos todos os dias expulsos do paraíso. O Senhor Jesus nos coloca, nos reintegra de novo a esse paraíso. E nós vivenciamos esse novo Éden cada vez mais que nós adentramos o mistério do altar do Senhor para comermos o seu corpo e para bebermos o seu sangue. Nós fazemos parte da verdadeira Assembleia de Deus. Não é outra não, tá? Da verdadeira Assembleia de Deus, onde nós comemos o verdadeiro corpo, nós bebemos o verdadeiro sangue, participamos do festim celeste, do festim real da glória de Deus. Tenha o seu coração cada vez mais voltado a Deus, para quando vier a fraqueza, assim como em Santo Antônio veio a fraqueza. Santo Antônio está mais gordinho, né? Quando vier a fraqueza, assim como veio Santo Antônio, conhecer os caminhos da verdadeira fé e da verdadeira doutrina, defender a igreja de Deus. Hoje, Maria, mãe da igreja, você defende a mãe da igreja? Você defende a igreja de Cristo, assim como Santo Antônio defendia? Se ainda tem dúvidas das verdades de fé, vá pegar um catecismo para ler, gente. Vai ver uma palestra, sei lá, tem tantos padres por aí que faz palestras belíssimas da doutrina da igreja, né? Tantos padres que estão lá todos os dias em YouTube fazendo pregações. Eu não tenho tempo de fazer pregações para colocar no YouTube. Eu tenho 26 comunidades sozinho. A mais longe 35 quilômetros. Então não tenho tempo. Eu me dedico mais a atender confissão, a atender o povo e visitar os doentes e celebrar a missa. Então, viver na vida e na realidade aquilo que o Senhor me chamou no ministério. Aqueles que têm tempo, amém. Eu que não tenho tempo, amém também, que minha vida eu me dedico ao altar e para aqueles que sofrem. Então, busque cada vez mais no sofrimento do seu coração, buscar aquele que é verdade, que é vida e que é caminho na sua vida. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.